Olá, tudo bem? Eu quero te dar uma dica de processo civil. Eu vou falar com você de dois assuntos. Olha só, desce aqui pra gente no nosso material. Vou falar de aditamento, alteração do pedido da causa de pedir e desistência da ação. Então, eu quero que você visualize para mim que são situações diversas. Essa aqui é uma estrutura, essa aqui é outra estrutura. E aí eu coloco o seguinte: até quando é possível? A partir de quando depende de consentimento do réu. Olha só, será que o momento é o mesmo? A partir de quando eu preciso do consentimento? Até quando é possível esse aditamento, alteração do pedido da causa de pedir ou a desistência da ação? Olha só, muito cuidado, porque as provas elas vão explorar a diferença aqui. Vejam vocês, o aditamento ou alteração de pedido ou causa de pedir, ele é possível até um determinado momento, que é esse aqui. Eu vou colocar aqui um momento aqui no processo. Eu quero que você entenda que o processo começou aqui. Aqui é o protocolo da petição inicial. Petição inicial. E na desistência da ação é a mesma estrutura. Quando eu falo da desistência da ação, aqui no início da nossa setinha, a gente tem o protocolo da petição inicial, começou o processo. Petição inicial. Pois bem, até qual momento eu posso aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir? Fica ligado, você pode fazer isso até a decisão de saneamento. Saneamento. Até aqui pode. Daqui para frente, eu já te digo, não pode mais. Até a decisão de saneamento é possível fazer. Depois da decisão de saneamento, não pode mais. E aí, ainda dentro do pedido e da causa de pedir, eu quero saber a partir de qual momento eu posso fazer com ou sem o consentimento. Eu vou dizer para você que aqui no início pode e pode sem consentimento do réu, sem precisar do consentimento. Vou abreviar. De um determinado momento para frente, você também pode fazer essa alteração, esse acréscimo de pedido ou causa de pedir, só que aí é com consentimento. Então, qual que é o momento? O momento aqui, meus amados, é mais fácil de responder que esse momento é especificamente a citação. Citação. Então, repetindo, se eu falo de aditamento, alteração de pedido ou causa de pedir, eu posso fazer esse aditamento, essa alteração do pedido ou causa de pedir, até a decisão de saneamento do processo. Agora, a partir da citação, eu vou precisar do consentimento. Pois bem, vamos adiante. A desistência da ação, ela é possível até um outro momento. Olha lá, hein? Até um outro momento. Tem diferença da informação de cima. O momento até o qual é possível a desistência da ação é a sentença. É possível que o autor apresente a desistência da ação até a sentença. Da sentença para frente, eu já te digo que não pode. Não pode. Da sentença para frente, não pode mais desistir da ação. E aí vem a mesma estrutura. Antes da sentença pode, até um determinado momento sem consentimento. Sem consentimento. Depois de um determinado momento pode. Mas aí só pode com consentimento. Consentimento. Vou botar completo aqui. Consentimento. Pois bem, qual é esse momento? Muitas provas vão dizer que esse momento também é a citação, mas eu te digo que não é. Esse momento aqui na desistência da ação é a contestação. Então, perceba a diferença entre os dois institutos. Aqui, o momento é a contestação.
O momento final é a sentença. Então, eu separei para a gente o artigo que trata disso. Diz aqui, o 329, que o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento. Aí ele fala, até o saneamento, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, com consentimento. Assegurado, contraditório, mediante manifestação, no prazo de 15 dias. Veja lá, no prazo mínimo de 15. Depois do saneamento, já não pode mais. Então, foco nessa história de aditamento ou alteração de pedido ou causa de pedir. Momento citação, momento saneamento do processo. E aí eu continuo. E a desistência da ação? Olha, a desistência da ação são situações diversas. Diz aqui, oferecida a contestação. O autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. A desistência pode ser apresentada até a sentença. Então, meus amados, muito cuidado com a diferença entre os momentos aqui. Eu quero enfatizar com você a importância do artigo 1040. Pode ser que a sua prova venha a questionar essa estrutura do 1040. Então aqui, no 1040, eu vou voltar no nosso quadro, e aí você vem comigo, ó. O 1040, ele está tratando da desistência da ação. Ele fala de desistência. E aí diz assim, se existe uma causa perante o STJ, perante o STF, e nessa causa que está lá no STJ e no STF, eles estão julgando uma causa num recurso repetitivo, e a minha ação está na primeira instância, se a decisão que é dada lá diz respeito ao mesmo tema da minha ação que está na primeira instância, eu posso desistir até a sentença, aí não mudou nada, mas o código diz, até a sentença, independentemente do consentimento. Mesmo que tenha havido contestação, se a minha causa é uma que versa sobre o mesmo assunto, que o STJ e o STF decidiram em recurso repetitivo, mesmo que tenha havido contestação, eu posso desistir dela, independentemente do consentimento. E aí vai dizer o código, se eu desisto até a contestação, eu fico isento de custas e honorários de sucumbência. Ficou legal? Vem comigo que eu quero te mostrar isso aqui no concreto. Vamos para as provas. Olha aí. Quem vai fazer FCC? Perguntou lá, mas isso pergunta em todas as bancas, tá? Disse aqui a prova do TRE de São Paulo. O pedido poderá ser aditado até a citação, desde que haja consentimento do réu. E agora? Para ser aditado, é até a citação? Não é até a citação, é até o saneamento. Até o saneamento. E aí, qual é a estrutura? O consentimento é após a citação. Após a citação. E aí a questão então ela é falsa, a questão está errada. O pedido pode ser aditado até o saneamento, e aí, se ainda não citou, não precisa do consentimento. Se já citou, precisa do consentimento. Vamos fazer uma outra. A FCC perguntou aí na prova do TRT da 20ª região. Disse lá, Renato ajuizou a ação de cobrança contra Henrique. Apresentada contestação, Renato requereu a desistência. Olha lá, como a banca exige que você conheça os dois institutos. Ele fala, o pedido depende da aceitação de Henrique? Depende ou não depende? Depende. E pode ser formulado até a sentença? Ok. Que se homologar, resolverá o mérito? Não, aí ficou errado, né? Resolverá o mérito, não. O item está falso. Independe da aceitação de Henrique, está errado. Errado. Letra C, depende da aceitação e pode ser formulado apenas se tiver havido instrução. Também não tem essa história. Letra D, independe da aceitação, está errado. E a letra E, depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença, ok, que se homologar a desistência, não resolverá o mérito. Item certíssimo, item correto. Então, essa é a nossa dica para você. Fique atento. Quando eu falo de desistência da ação, a extinção é sem mérito. Se eu estivesse falando de renúncia a um direito,
aí seria uma decisão com mérito. Um grande abraço, bons estudos e conte sempre comigo. Olha, se você não está aí na nossa lista de transmissão de dicas, manda um WhatsApp para mim. Olha só, eu vou anotar aqui o WhatsApp, ó. Só você me mandar seu nome e a nossa lista no WhatsApp. É 61 981 16 6252. E adiciona a gente nas redes sociais aí. YouTube, Facebook, Instagram. A gente vai ser amigo. Professor Alexander Augusto, não esqueça que é com XSS, porque pobre faz isso com a criança, né? Então tá bom. Fique bem, fique com Deus. Um grande abraço. Tchau.